Todos. Vamos começar aqui. Convidar alguém. Palestra espírita de ânimo forte. Ânimo. Eu sou Alex, sou espírita, palestrante aqui em Santa Catarina, Palhoça. Vamos falar aqui hoje sobre o que é o ânimo, né? A gente precisa de ânimo para lidar com as dificuldades. Não tá fácil mesmo. Nosso trabalho toda terça-feira, aqui das 8h30, transmissão ao vivo pelo TikTok e pelo YouTube. De ânimo forte. Como eu posso ter ânimo? Como eu posso olhar para mim e saber das minhas capacidades? Como eu posso perceber que eu tenho possibilidades de mudar tudo à minha volta? Como eu posso ter forças? De onde é que eu posso tirar forças de tanta coisa? De ter dessas dificuldades, desses desafios, que muitas vezes eu acabo criando uma resistência tão grande perante a eles, que esses desafios acabam me subjugando. Ou seja, eu não consigo lidar com eles, eu não consigo fazer o meu melhor, eu não consigo me comprometer com a minha evolução, eu não consigo me comprometer, me responsabilizar pelas minhas dificuldades. Então é importante, acima de tudo, que eu consiga me olhar. E como é que eu faço isso, né? O que a doutrina espírita nos coloca? Como é que eu consigo ter ânimo forte? Lá no livro Vinha de Luz, de Chico, tá lá. Emmanuel nos fala: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Paulo a Timóteo. Ele nos deu fortaleza. O que é a fortaleza, né? O que é o amor? O que é a moderação? Ou seja, o espírito de serenidade, percepção de quem nós somos e para onde nós podemos ir, se valorizarmos quem nós somos. Como é que você vai ter um ânimo forte se você não se valorizar? Como é que você vai ter um ânimo forte se você está vivendo a vida do outro e esquecendo de si mesmo? Tem uma frase que eu acho muito legal, ela, quando se diz a seguinte coisa: eu vivo tanto a vida do outro, eu vivo tanto o outro, que tem um momento que eu esqueço de mim mesmo. Essa ideia de esquecer de si mesmo, porque você acaba acontecendo isso, porque eu acabo me projetando no outro, eu acabo criando uma personagem e esquecendo de meus valores que fazem parte da minha vida, valores que me fazem levantar da cama todos os dias e me perceber que, opa, tem mais um dia de trabalho, tem mais um dia de aprendizado, tem mais um dia que eu possa estar melhor, que eu possa vivenciar melhor. Então, tudo para nós é um desafio. Estar vivo, estar lidando com o outro. Mas, vamos lá. Primeiro, quem procura elevar-se, quem procura se elevar, não falta trabalho. Se você procura melhorar, se você procura elevar o seu ânimo, se você procura estar bem com você mesmo, ou seja, ampliar a sua consciência, eu sempre falo isso, a consciência está aqui. Se você quer chegar até aqui, quer ampliá-la, vai acontecer resistências ao monte, vai ter muita resistência criada por você mesmo, na maioria das vezes. É um trabalho que vai ser proporcionalmente inverso à sua vontade, ao seu grau de vontade e melhorar, e muitas vezes superior. Por quê? Porque a gente acaba se deixando levar. Então, se eu quero melhorar, vai ter trabalho. Eu vou melhorar minha consciência, eu vou ter onde praticar, eu vou ter onde procurar subsídios para que eu possa me melhorar, para que eu possa evoluir, para que eu possa me sentir melhor. Então, quem procura se elevar, se tem trabalho. Não falta trabalho. Se você olhar para o outro do seu lado, se cair naquela ideia, né, de sofrimento, como eu sofro, olhe para o lado. Olhe para o lado que você vai ver que tem muita gente sofrendo, muita gente com dor,
muita gente passando trabalho. Ah, mas eu não posso só me basear no outro. Sim, mas se você parar para pensar, você não está sozinho no mundo com as suas dificuldades. Até as dificuldades são diretamente proporcional para aquele que pode carregar, ou seja, para aquele que possa trabalhar com ela. As dificuldades que você tem são endereçadas a você, porque elas vão te elevar, vão te impulsionar a comportamentos diferenciados. Mas esse comportamento diferenciado são fáceis de fazê-lo? Não é, porque nós estamos acostumados há muito tempo mesmo nos equivocando, muito tempo criando chagas para nós mesmos, dificuldades para nós mesmos de lidar com o outro, sim, mas acima de tudo de lidar conosco, com a gente mesmo, conosco, sabe? A dificuldade está aqui dentro, não adianta eu apontar para o outro, porque o outro não me valoriza. Mas espera aí, você se valoriza? Eu ouvi há um pouco tempo atrás um casal, né? Um casal reclamando do outro. Meu problema tá na pessoa que eu convivo, porque eu quero ajudá-lo e ele não quer aceitar. Será se eu estou respeitando? Será se a pessoa está respeitando? Ela não quer ser ajudada dentro da sua perspectiva, mas talvez ela possa querer ser ajudada de outra maneira. Mas o meu problema é ela. Não, será se eu não estou encarando a situação de uma forma diferente? Por isso é que eu digo, normalmente a gente projeta do outro as nossas dificuldades. As nossas dificuldades não é a do outro, são as minhas dificuldades. E na maioria das vezes a gente tenta o quê? Mascarar as dificuldades, criando personagens para o outro, né? Buscando o quê? O agradar. Eu desejo agradar sempre aquela pessoa que está do meu lado, desejo sempre agradar aquela pessoa que eu estou trabalhando, ou seja, vive para agradar. Vive para agradar. Será que você está trabalhando? Será se o trabalho para elevação moral, para elevação da consciência, não tem a ver com caridade? Não tem a ver com exercício de virtude? Será que não tem a ver com isso? Tem sim. Se você quer melhorar, tem que exercitar virtude. Tem que ser uma pessoa melhor. Mas muitas vezes dizem para mim, Alex, é tão difícil mudar, é tão difícil fazer diferente, é tão difícil ser uma pessoa melhor. Mas sim, mas você vai deixar isso, vai protelar essa mudança até quando? Você já sabe, já tem a consciência que precisa mudar. Não o faz por quê? Porque é difícil, porque o outro não vai gostar, o outro não vai querer. Será se você vai deixar uma enfermidade chegar no seu corpo para poder mudar? Porque a maioria das pessoas diz é muito difícil. Deixa a enfermidade chegar para ver, deixa uma enfermidade chegar para ver. Que você muda aqui, rapidinho. Por quê? Não existe enfermidade que não faz o egoísmo diminuir, as dificuldades morais diminuir, porque você acaba focando, você acaba criando objetivos bem claros na sua vida, você acaba se distraindo ou diminuindo as suas distrações, porque o que mais acontece à nossa volta é nós nos distraímos. Com o quê? Com o quê? Com coisas que normalmente não nos competem. Criamos situações para podar a nossa vontade de crescer, para diminuir o nosso ânimo. Porque viver num mundo onde as interações sociais são extremamente importantes, significa o quê? Que eu tenho que estar sempre me avaliando. Eu tenho que estar sempre me avaliando. Como eu estou lidando com o outro e comigo mesmo. Então, problemas e desafios são importantes? Quem é aqui que nunca teve problemas e desafios? Quem é nesse mundo que nunca teve problemas? Quem é aqui que nunca foi desafiado? Todo mundo já foi desafiado. Todo mundo já teve problemas. Ninguém é especial ao ponto de dizer a seguinte coisa ou de achar, se está achando, me desculpe, está equivocado. Eu nunca tive problemas, eu nunca fui desafiado. Sempre é porque a vida é pedagógica. Não existe desafios que a vida não traga para você que não tenha aprendizagem. Então, aquele que diz problemas e desafios não são importantes, ou aquele que se distancia das aprendizagens da vida, ele cria uma lacuna entre quem ele é e o desenvolvimento de si mesmo. Como é que ele vai ter ânimo
se não encara as coisas de frente? Como é que você vai ter ânimo se você não encara as dificuldades, os desafios da sua vida de frente? Neste contexto social, necessita-se de pessoas que vivem aquilo que falam. Isso é um desafio enorme. Você viver aquilo que você fala. Ou seja, você colocar em prática aquilo que você fala. Porque trazendo para o aspecto religioso, uma coisa eu quero deixar bem claro: quando eu falo religião, não é instituição. Quando eu falo eu falo sobre religiosidade, que é o aspecto de criar atributos, de criar exercícios, práticas diárias, o quê? Para que você possa evoluir. Porque quando você pensa em instituição, a religião institucional é uma outra perspectiva. Não é essa que eu quero, que eu trabalho, que nós trabalhamos aqui na Sociedade Espírita Caminho Feliz. Religiosidade, aquilo que eu sou. Eu posso muito bem ser religioso, mas não ter seguir um segmento religioso. Que a religiosidade tem a ver com o quê? Com meus objetivos, meus ideais na minha vida, na qual eu coloco em prática. Ou seja, eu coloco isso em treinamento, prática todos os dias. Então, me torno uma pessoa religiosa mediante meus objetivos. Tá? Então, quando se fala de Jesus, quando eu falo de Jesus aqui, é o fundamento da virtude através do quê? Através do aspecto do dia a dia, o aspecto religioso do dia a dia, de eu colocar em prática as virtudes que ele nos ensinou, as virtudes, reflexão e acima de tudo, e também a reflexão de como eu estou, quem sou eu, como eu estou e para onde eu estou indo. Então é importante parar para pensar. Não adianta eu falar em algo bom, dizer que o bem faz bem, se eu não procuro fazer o bem. Não adianta eu dizer que você precisa procurar algo que te faça bem se eu não faço isso. Ou seja, eu preciso fazer. A palavra, o verbo, ele precisa estar em consonância com o seu comportamento, porque senão não se torna uma palavra viva, se torna uma palavra morta, tá? Então, responsabilidade e comprometimento são conceitos, valores que infelizmente estão em desuso. Porque quando eu falo responsabilidade, o que é responsabilidade? O que é responsabilidade para vocês? Responsabilidade vem de respicere, do latim, ou seja, o que é isso? É o ato de eu olhar de novo. Eu olho para uma coisa, eu olho para uma caneta. Agora eu tenho uma perspectiva sobre ela, ou seja, eu olho ela de uma perspectiva e entendo que ela serve para isso. Mas quando eu me torno responsável, eu vou procurar sempre olhar para ela novamente para mim ampliar os conceitos. Vamos dar um exemplo. Lá no Centro Espírita, na qual eu faço parte, a gente sempre procura estudar o Livro dos Espíritos, mas já estudamos ele várias vezes. E cada vez que a gente estuda, a perspectiva vai se ampliando, porque as vivências que eu tenho já não são as mesmas do passado. Eu posso ter lido um livro há um ano passado, vamos lá, 2023. Se eu ler ele de novo, as minhas vivências já não são iguais ao do ano passado, vão ser outras, então eu vou olhar aquilo de uma forma diferente. Isso é responsabilidade. Quem procura fazer isso é responsável. E se ele é responsável, ele acaba se comprometendo. Se comprometer-se com o quê? Se comprometer-se com a vida. A responsabilidade gera comprometimento com a vida. Ou seja, como é que eu vou me comprometer com a vida? Eu estar sempre disposto ao quê? Viver no bem, viver da melhor forma, porque eu não estou sozinho. Você não está sozinho nessa sociedade. Tudo o que você faz reflete à sua volta. Você é exemplo de alguma coisa. Você é exemplo do seu comportamento, você é exemplo dos seus objetivos. Então, tudo que você faz vai ecoar na natureza. Então, se eu me torno responsável, eu me comprometo. Se eu perceber que eu moro em um bairro, já vou me comprometer que eu sou um integrante desse bairro, tem mais pessoas à minha volta. Se eu entender, se eu me colocar como integrante de uma cidade, eu vou me responsabilizar pelo meu trabalho, vou me comprometer com a cidade. Então, tudo vai gerar comprometimento, se eu buscar ser responsável.
Mas, hoje, no contexto histórico, esses são valores que estão em desuso. Por quê? Porque pela ideia do imediatismo, não está se usando esses dois conceitos tão importantes, porque a ideia do imediatismo, eu quero tudo para ontem. A ideia de ter prazer no momento, né, no momento específico. Eu quero aqui e agora. Como sendo uma criança quando pede um sorvete, vamos dar um exemplo para o pai ou para a mãe, que a mãe diz, mas não está na hora. E ela acaba chorando porque quer. Não vou te dar esse sorvete porque você está no tempo frio. Um exemplo, né? Um tempo frio que você pode ficar doente. Não quero saber disso, eu quero sorvete. Basicamente, isso acontece muito mesmo, com adultos, com pessoas na nossa sociedade. Então, quando eu quero aquilo naquele momento, ou seja, eu quero prazer momentâneo, eu me distancio do que é responsabilidade, o que é comprometimento. Então, comprometa-se com o seu bem-estar, comprometa-se com a vida, comprometa-se em fazer o melhor, fazer o bem. Que mesmo que a pessoa diga a seguinte coisa, não quero estar num segmento religioso, vou à sua religiosidade, ou seja, você enquanto cristão, você enquanto cidadão do mundo, vai estar trabalhando muito mais pelo bem do que você imagina. Às vezes existem aquelas coisas, né? Desculpas para não assumir o seu papel. Que papel é esse? Quando você encarna, quando você vem para cá, quando você está lá, nasceu, o que você traz na bagagem? O que traz para você? Se não um caminho a seguir, uma pauta, responsabilidade, deveres, comprometimentos que você precisa ter. E quando você não faz, você se distancia do valor humano. E como é que eu me distancio? Criando desculpas. Eu não posso, eu não consigo. Aí eu lembro lá das minhas crianças, sabe? Como eu várias vezes já disse aqui, eu sou professor de crianças de 5 anos na pré-escola. Aí quando você faz uma proposta, um desafio para as crianças, criar um desenho, por exemplo, ou fazer alguma coisa, escrever o seu próprio nome, aí eles dizem a seguinte coisa, eu não consigo. Mas não, você consegue se nós começarmos pelo começo. Ou seja, escrevendo a primeira letra do seu nome. Aí, às vezes, eu paro para analisar quantos adultos têm capacidade de fazer alguma coisa e não faz porque não começa pelo começo. Aí criam desculpas, não, que eu não consigo, mas peraí, tu deu o primeiro passo? Você deu o primeiro passo rumo à sua felicidade? Você deu o primeiro passo rumo a você mesmo, a entender quem você é? Você já fez isso alguma vez? Já parou para pensar? Já parou para fazer uma reflexão? Ou leva a vida literalmente o quê? De qualquer jeito, ou seja, no intuitivo, não mexe comigo, senão vira o bicho, aquelas coisinhas todas que normalmente está no nosso contexto social. Que é a política do cercadinho, né? Tá tudo bem, mas se você não se meter no meu cercado, aqui tá minha cerca, meu muro. Se você não entrar para cá, tá tudo bem. Se você entrar para cá, a coisa fica muito difícil. Ou seja, não existe a ideia de olhar na cara do outro, de perceber quem o outro é, de interagir com o outro. Cria-se limite, e depois, com uma certa idade, eles vão diminuir. Você vai sentir a necessidade de fazer algo mais. Então, pense, comprometa-se. Pense, não pare de assumir ou de dar desculpas para não ascender a outra perspectiva em sua vida. Como viver bem se esquecemos de ser felizes? Como é que você vai viver bem se você não procura ser feliz? E cara, Alex, o que é felicidade? Como é? Felicidade vem lá do latim, é Félix, é o terreno fértil. O terreno fértil, que você só vou ser feliz quando eu divido o que eu tenho de melhor. O que você está fazendo para dividir? O que você está fazendo para dividir o que você tem de melhor? Quando o outro fala com você, você está pronto sempre para quê? Para agir ou reagir? Quando eu estou buscando agir, o que eu procuro? Parar para pensar. Eu paro para pensar. Agora, quando eu estou reagindo, eu só estou reagindo
Se um fala alguma coisa para mim, eu estou falando 2, 3, 4. Se a pessoa não falar, muitas vezes eu já estou brigando dentro da minha própria cabeça. Aí se ele falar isso, eu vou falar aquilo. Aí a pessoa não está nem sabendo o que está ocorrendo. Mas tu já está pronto para brigar. Isso acontece muito nos relacionamentos familiares. Então, como é que você está fazendo? Como é que você está agindo? Será que não está na hora de diminuir esses ímpetos? Será que não está na hora de você parar para pensar em como você está e começar a buscar a felicidade? Ou seja, dividir o melhor que você tem? Mas o outro não colabora. Mas isso é o outro, não é você mesmo. Quando eu busco fazer o meu melhor, eu faço. Sem desculpas, eu simplesmente faço. Eu trabalho em prol do que? Do desenvolvimento. Se o outro quer ou não quer, aí o problema é dele, ou seja, ele está no seu tempo. Lá no livro Vinha de Luz, tem um momento lá que se diz a seguinte coisa: quando você busca algo externo, ou seja, a mudança externa, a mudança da sociedade, ela demora. Mas quando você busca a mudança interna, né, aqui dentro, faz o mergulho interno, busca a mudança, ela pode acontecer rapidamente, porque existe a vontade de mudar. Temos medos em servir, em fazer caridade. Isso eu já vi muito, tá? Muito mesmo. Vocês fazem um trabalho tão bonito. Aí a gente chama, vem. Um exemplo de um trabalho que a gente faz fazer marmitas e entregar para moradores de condição de rua. Aí eles disseram para nós: vocês fazem um trabalho muito, muito bonito. Você quer vir? Não posso ver essas coisas. Eu não posso ver essas coisas. Eu tinha muita vontade de ir, mas eu não vou conseguir lidar com isso. Assim, por quê? Porque você não lida com o ser humano. O ser humano, né, assim, cheio de dificuldades. Uns aparentam, uns mostram e outros não. Será que não está na hora de eu sair da minha crisália, ou seja, de eu sair dos meus limites, sair dentro da minha prisão e vir para fora, pensar fora da caixa, saber que existe alguma coisa a mais e fazer o bem, que nós estamos aqui para somar. Não estamos aqui para diminuir nada, estamos aqui para somar. Então faça o seu melhor. Pare de criar desculpas, medos ou qualquer outro subterfúgio, fugas da realidade, para satisfazer a si mesmo, ou seja, muitas vezes para satisfazer o seu lado egoísta, o que todos nós temos. Não é um, é outro, não, é você que tem, não. Todo mundo tem. Estamos num planeta de provas e expiações. Então ainda temos o nosso lado egoísta muito aflorado. Agora se reconhece o verdadeiro cristão através do quê? Da sua busca de se elevar moralmente e também buscar de uma maneira paralela o quê? Diminuir as suas dificuldades morais. Ele busca evoluir e entende as suas dificuldades morais, ou seja, ele está ali no meio entre uma coisa e outra e entende que as duas coisas são importantes para o seu desenvolvimento. Então, pense, como está a sua plantação? O que você vai colher? Porque ao longo da vida a gente está sempre plantando, a gente está sempre colocando, lá está regando alguma coisa. O que você está regando? Porque depois você vai colher. Você plantou bem, você vai colher bem. Se você plantou mal, você vai colher o que? Dificuldade. O que você está plantando? O que você está fazendo com o tempo que você tem? O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? Ou seja, com o tempo que você está aqui encarnado. Extremamente importante para o seu desenvolvimento. O que você está fazendo com os minutos, com os dias? Está muito difícil, é muito corrido, é isso? É muito corrido, eu não consigo parar para pensar, eu não consigo parar para me ver no contexto na qual eu estou inserido. Vai ter uma hora que você vai ter que parar para pensar, e não vai dar para fugir. Você pode até tentar fugir, eu estou conseguindo fugir, mas tem uma hora que não vai dar. Mas essa hora, quando chegar nessa hora que eu vou parar para pensar. Ixi, será que você vai conseguir? Então, sugiro a seguinte coisa, que faça uma reflexão diária. Já falei isso aqui várias vezes. Refletir diariamente de como você está vivendo.
dos seus atributos, da sua vida. Como é que você está fazendo isso? Como é que você está se relacionando com as suas dificuldades, com as suas virtudes, com os seus erros, seus acertos? Como é que você está se relacionando? Se relacione o melhor possível. Saiba que você tem dificuldades porque ainda somos ignorantes. Ou seja, muita coisa na nossa vida a gente desconhece. Por mais que diga, eu sei tudo isso. Não sabe. Estamos aqui para aprender. E quanto mais você se coloca na posição de aprendiz, mais possibilidade você tem para evoluir. A ignorância precisa de enfermeiros. A ignorância precisa de enfermeiros, ou seja, alguém que possibilite, alguém que auxilie nesse desenvolvimento. Mas tem que ser uma pessoa que ela não tem em todo lugar. Quando você está lá, quando eu falei a primeira vez, que você tem possibilidade de desenvolver, quem quer trabalhar, quem quer se elevar, tem trabalho. Então, quem quer trabalhar, vai encontrar sempre alguém disposto a mostrar, a auxiliar, a indicar perspectivas na vida, entendeu? Ou sendo exemplo, você vai ter sempre possibilidade de encontrar, mas para isso você precisa querer. Ou seja, diminuir a ignorância. O que é ignorância? É aquilo que eu ignoro, ou seja, aquilo que eu me distancio. O conhecimento que eu distancio, eu estou sendo ignorante ele, ou seja, eu estou querendo me ignorar ele. Agora, quando eu trago para mim, quando eu paro, olho de frente e encaro esse conhecimento como algo que eu possa tirar alguma coisa de bom para a minha vida, para o meu desenvolvimento, o que eu estou fazendo? Estou diminuindo a minha ignorância. Então, o importante, acima de tudo, é o que? É interagir, ou seja, estar pronto para me desenvolver. E como é que eu me desenvolvo se não pela interação? Perguntando, questionando. É a necessidade de você questionar. Questione sempre, não receba nada de bandeja, ou seja, de presente. Alguém quer dar um presente para ti. Esse conhecimento é assim, assim, assado, pronto. Não aceite. Pergunte sempre por quê. Tudo que você escute, e pergunte por quê. Reflita se aquilo realmente é importante. Não aceite nada sem reflexão. Não aceite nada. Quando se coloca, quando alguém possa trazer para nós, isso é uma verdade inquestionável, aí é que você tem que questionar. Aí é que você tem que questionar. Eu falo como espírita. Espírita, realmente, ele vai questionar sempre. Ele vai perguntar, por isso que está lá no livro dos Espíritos. Estude aquilo que te toca os sentidos. Ou seja, aquilo que você vive. Estude, pergunte, questione, reflita. Veja como você está vivendo. Ponha no lápis, na caneta, escreva sobre você. Converse com você mesmo. Dialogue, tenha comunicação com você mesmo. E daí você vai diminuir, você pode ser o seu próprio enfermeiro da sua alma. Quem procura o bem, encontrará o lugar de servir. Se você procura bem, você vai encontrar o lugar de servir. Todo mundo encontra o seu lugar, se assim o procurar, se assim ter vontade de procurar. Faça, saia dos seus limites, supere os seus limites. Há pouco tempo eu encontrei uma amiga assim, Alex, estou passando dificuldade. Eu falei mesmo assim para ela, eu nem sei o que você está passando, mas eu digo a seguinte coisa para ti mesmo. Supere. Porque a vida é superação. Você quer estar melhor, você quer se elevar? Supere. Faça o seu melhor sempre. A superação é um desafio constante, porque eu tenho que olhar para mim. Você tem que olhar para você mesmo. Você tem que perceber que você precisa melhorar em certas atitudes, comportamentos, depois precisa diminuir, se é intensidades aqui ou ali, acolá, você precisa se olhar. Como é que você vai ser feliz se você não se olha? Como é que você vai estar bem se você não se olha? Se você não olha para dentro de si e vê como é que você está. Como é que você vai fazer isso? Como é que eu vou me elevar moralmente? Como é que eu vou ser a fortaleza? Como é que eu vou ser o amor que Cristo me deixou para todos nós, se eu não me olho? Jesus disse, vós seus deuses, Deus, podem fazer tudo o que eu fiz e ainda muito mais, não é isso? Ou você está fazendo o quê? Está ignorando esse conhecimento, essa oportunidade de melhorar. Oportunidade de ser você mesmo. Diminua a intensidade com o outro.
Ou seja, pare de copiar o outro. Seja você. E perceba, olhe lá na frente do espelho, às vezes não olha, não gosta da imagem que vê, mas aquilo é você, isso sou eu, sabe? Então eu preciso trabalhar, eu preciso valorizar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. Senão, como é que eu vou me levar? Eu vou olhar sempre para o outro? Será se isso não é um equívoco? Valorize quem você é. Seja apaixonado pelo seu trabalho, seja apaixonado pelas suas dificuldades, pelos seus acertos. Sorria pelos seus percalços, pelas suas dificuldades, pelos seus erros. Sorria, olhe para o passado. Mas eu fiz aquilo, como eu fui infantil, não sei como eu fui ignorante. Agora eu estou bem melhor. Faça uma perspectiva como eu estou agora, como eu estou ontem ou no passado. Pense, faça uma comparativa e busque como eu gostaria de estar diferente no futuro. Então pense, certo? Fique com Deus, uma boa noite a todos, tá? E uma boa semana.